Shalom, como vocês estão, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs aqui do canal? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje aos vídeos sobre o profeta Zacarias, com uma abordagem mostrando como as profecias do profeta estão relacionadas ao período messiânico, tanto a vinda do Messias como o reinado do Messias em si. E é muito interessante que a gente leia o livro do profeta de uma maneira que a gente vai vasculhando, vai se aprofundando no jogo de palavras que vai sendo usado ali, que a gente vai vasculhando, que a gente vai pesquisando, vai se aprofundando no uso de palavras, de vocábulos, que ora denotam algo histórico que já aconteceu, né, e que iria acontecer no período de Zacarias, e ora também denota algo que vai ser lançado lá na frente, que vai acontecer historicamente lá na frente. Então, nós temos aí dois períodos, vamos dizer assim, um período da época do profeta e um período mais distante ainda. Esse é muito típico na Torá, nos escritos sagrados, porque é uma maneira de Adonai revelar na sua palavra coisas que exigem uma meditação, uma reflexão, um aprofundamento, um conhecimento. Lembrando que conhecimento em hebraico, né, ele vem de dat, que significa intimidade, ou seja, você só tem conhecimento da palavra de Deus quando você tem intimidade com a palavra de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o Zohar, é muito interessante porque a ideia do Shimon Bar Yochai, do Rabi Shimon Bar Yochai, é que prestar atenção nos detalhes das palavras, nas letras que são usadas ali, vai saltar da literalidade do texto para uma revelação mais profunda. Por isso que eu sempre digo, e não é uma questão de puxar a sardinha para a brasa, ou uma questão de vaidade, mas não há possibilidade de alguém conhecer as Escrituras de verdade sem que o povo judeu esteja por trás ensinando a palavra de Deus. Por exemplo, existem muita gente que é comentarista, que é estudioso, que é isso, que é aquilo, tem PhD, que tem títulos de mestre nas escrituras sagradas, mas tem baseado num conhecimento extremamente limitado. Sem o povo judeu não há conhecimento da palavra de Deus. O próprio Rabino Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele já dizia isso, né? Qual a vantagem do judeu? Ele disse assim, muitas sobre de diversos aspectos, como, por exemplo, foi confiado ao povo judeu os oráculos divinos, ou seja, a revelação da palavra de Deus. Então a gente precisa estudar as escrituras com um olhar judaico. Se você olhar, eu vou citar aqui, mas se você estudar as escrituras com o olhar do cristianismo, você não terá, na verdade, o conhecimento profundo da palavra de Deus. Porque ao se retirar do povo judeu essa prerrogativa do conhecimento, vai ficar falho em algum momento, né? É como se você pegasse, você tivesse um problema cardíaco, e em vez de você ir no cardiologista, você vai no dentista. Ele não vai poder te atender de uma maneira exata e profunda, porque não é a área dele. Então, o povo judeu tem esse conhecimento, e esse conhecimento é fundamental. Ele é baseado tanto nesse meditar e refletir da palavra de Deus, como também algo que vem do próprio Deus, né? Porque nenhuma nação na terra recebeu a revelação da palavra de Deus, senão o povo de Israel. Vamos começar então Zacarias. Nós paramos no capítulo 3, vamos ler hoje o 4, 5 e 6 e fazer uma análise do texto. E aí, o que você tiver de dúvida, você pode mandar suas perguntas, mandar seus comentários, eu respondo cada um deles no devido tempo, durante a semana eu vou respondendo. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar a propagar mais a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 4.
Voltou o anjo que falava comigo e me despertou como se desperta alguém de um sono. Perguntou, o que vês? Eu respondi, eis que vejo um candelabro, todo de ouro, tendo em cima uma grande taça e em seus braços 7 lâmpadas, e as 7 tubos que alimentam com o óleo que está na taça. As lâmpadas. Junto ao candelabro há 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo, o que são essas coisas, meu senhor? E o anjo retrucou-me, não sabes o que são? E ele respondi, não, meu senhor. Então ele me respondeu dizendo, essa é a palavra do Eterno a Zerubabel. A construção do templo será não pelo poder nem pela força, mas por meu espírito, diz o Eterno dos exércitos, Adonai Sabaoth. Quem és tu, ó grande montanha, perante Zerubabel? Te transformarás em planície, e ele retirará do cume a pedra angular para a fundação do templo, saudando-o com exclamações, graciosa. Como essa pedra é graciosa! E a palavra do Eterno veio a mim dizendo, as mãos de Zerubabel construíram as fundações dessa casa, também por suas mãos ela será completada. Então sabereis que Adonai do Sabaoth, Eterno dos Exércitos, me enviou a vocês. Quem tem desprezado como mínimo as coisas desse dia, ainda verão com alegria a plumada na mão de Zerubabel, construindo 7 vezes mais sob os olhos do Eterno, que perscrutam toda a terra. E alcei minha voz e disse, o que representam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E mais uma vez, alcei minha voz e perguntei-lhes, o que são esses 2 ramos de oliveira que estão ao lado dos 2 tubos de ouro que vertem seu ausente dourado? E ele me respondeu dizendo, não sabes tu o que são? Eu disse, não, meu senhor. Disse-me então, são os 2 ungidos que estão junto ao Eterno de toda a terra. Bom, vamos lá. Então vamos analisar aqui o texto que nós lemos, e já tem algumas informações interessantes aqui, né? Quando a gente começa a ler assim com mais riqueza de detalhes, né? Vamos lá, nós estamos falando de Zerubabel, que é o governante de Israel no exílio, e ele vai receber das mãos do reinado da Pérsia a incumbência, a autoridade de construir o templo, Beit Hamikdash, a casa de santidade. Então, ele tem a missão de erguer esse templo, de governar sobre esse período da construção do templo, e junto com o sumo sacerdote da época, né? A gente vai ver aqui daqui a pouco mais detalhes. Mas o importante aqui, gente, é que ele está tendo uma visão. Ele tá como se estivesse numa espécie de sono, e de uma hipnose, e ele está tendo uma visão, e essa visão ela vai trazer informações muito importantes. Né? Vamos prestar atenção aqui. Primeiro ele mostra o sumo sacerdote Yehoshua, Josué em português. Eu preciso perceber isso. Nós estamos aqui citando 2 coisas. Zerubabel em hebraico significa semeado, que foi gerado na Babilônia, em Babel. E Yehoshua é o nome, o tetragrama, né? Uma partícula do tetragrama dizendo que é o Salvador. Então nós temos aqui, gente, já 2 informações. Nós temos um povo que vai sair do exílio e guiado por esse sumo sacerdote, né? Yehoshua, junto com então o Zerubabel, né? Que é o governante, vão, tanto os 2, né? O Zerubabel, o governante, e Yehoshua, o sumo sacerdote, eles vão dizer assim, reinar juntos. Eles vão governar Israel numa harmonia, juntando os 2 ofícios, o ofício de rei e o ofício de sumo sacerdote. Então, isso é um fato real, isso é um fato histórico, isso de fato aconteceu. Porém, nós temos aqui também como uma profecia, algo para um tempo distante, porque nós vamos ver que o profeta Zacarias, ele aponta para o Mashiach, ele aponta para o Messias. Então, aqui nós temos 2 coisas extremamente ricas em detalhes. Nós temos um governante que ao mesmo tempo é o sumo sacerdote. Claro, do ponto de vista do livro do profeta Zacarias, nós vamos ver 2 pessoas. O Zerubabel, que é o governante, e o Yehoshua, que é o sumo sacerdote. Porém, nós vamos perceber que é uma maneira dos escritos sagrados apontar para alguém que vai reunir essas 2 funções, tá? O sacerdotal e o reino. A gente vai ver o seguinte, que no capítulo 4,
o anjo que falava com Zecania, ele volta e vai trazer mais alguma visão, mais alguma revelação para ele, né? Ele desperta então o Zecania como se estivesse num sono, numa espécie de hipnose, e ele vai ter algumas visões, né, das coisas que vão acontecer no período histórico dele e também lá no futuro. Então, lembrando que a profecia de Zecania aponta para um tempo que já aconteceu, que era o período do próprio profeta, e também para o futuro, que é o período do Mashiach, do Messias. Tá? Então a gente tem que sempre olhar essa conotação, né? Essa denotação e conotação dos textos aqui, apontando para dois tempos, o tempo presente em relação ao tempo do profeta e o tempo futuro em relação ao profeta também, que aponta então para o Messias. E ele diz o seguinte: o que você vê? Eu vejo um candelabro. Ele diz assim: eu vejo um candelabro. Ele todo de ouro. Então é um lugar, o que é o candelabro? É um lugar que traz luz. E esse material que traz luz, esse candelabro, ele é de ouro. Então aqui eu já tenho uma revelação também muito importante, porque o ouro está ligado tanto à realeza, né, ao reinado, ao poder de um rei, a questão do próprio sagrado, né, e trazer luz. E ele vai dizendo mais, né? Ele tem em cima dele uma taça, e em seus braços 7 lâmpadas, e há 7 tubos que alimentam com o óleo que está na taça, as lâmpadas, né? E junto ao candelabro 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Então, o que ele está vendo ali? Ele está vendo o seguinte: ele está vendo o candelabro e as 7 taças. Ele está vendo como se fosse uma espécie de bacia vertendo o azeite para esse candelabro. Então, já começa a perceber aqui, gente, que essas 2 oliveiras, à esquerda e à direita, né, que a gente vai entender depois o que o profeta está trazendo de revelação em relação a elas, né, são os 2 ungidos, a gente vai ver o quê? Que essas oliveiras, elas estão sem esforço algum, sem ninguém colher, sem nenhum fazer coleta, elas estão gerando o azeite para essa vasilha e essa taça, né, que vai derramar sobre o candelabro. Então é algo sobrenatural, é algo celestial, algo místico. Nós não estamos vendo pessoas catando ali, colhendo azeitonas e produzindo azeite e depois vertendo no candelabro. A gente está vendo algo que está acontecendo de uma maneira não humana, vamos dizer assim, né? Então nós temos o candeeiro de ouro, que representa essa santidade, essa realeza dessa luz, e essa luz ela está recebendo de cima esse azeite que está vertendo ali, então aí as oliveiras estão fornecendo por si só esse azeite, né? Então, o que você perceba é que isso está acontecendo dentro do período, né, historicamente falando, dentro do período do exílio ainda, né? Então, como Adonai dissesse: olha, durante o exílio eu vou fazer uma ação da minha providência divina, uma ação sobrenatural, uma ação mística, que vai, de novo, trazer luz para vocês. Aí, Israel vai se tornar uma fonte de luz de novo, e sempre apontando para a figura do Messias, né? O próprio Messias é a luz, mas aqui a ligação entre o Messias e Israel é sempre de profunda intimidade, né? Então, quando eu falo do Messias, eu falo de Israel também. Quando eu falo de Israel, eu também vou falar do Messias, porque são inseparáveis. Então, repare que esse candeeiro de ouro, né, que representa Israel e ao mesmo tempo representa o Messias, ele recebe esse azeite de uma maneira sobrenatural, vertendo sobre ele, sobre as 7 taças, para que ele cumpra o seu papel de ser luz, para ele iluminar. Tá? Então, não é necessariamente uma ação humana, mas uma ação divina sobre esse candeeiro, que também é representativo, né? Ele vai mais. Ele diz: olha, quando ele pergunta para os anjos o que é, o anjo pergunta: você não sabe? Ele diz: não sei, meu senhor. Isso é uma maneira linguística de produzir um relato, né? Então, como se ele dissesse: você não sabe? Eu disse: não, eu não sei, então vou te explicar. E aí vem a explicação. Ele vai dizer: esta é a palavra do Eterno a Zerubbabel. A construção do templo será, não pelo poder, nem pela força, mas por meu espírito, diz Adonai dos exércitos. E aí ele vai falar o seguinte:
Ele vai responder então para os ecarianos, se você não sabe, não sei, então vou explicar. O Zerubabel, ele vai construir o templo, Beit HaMikdash. E essa construção não será por força ou por poder, ou seja, não será por uma ação humana, que eu acabei de explicar aqui, mas será pelo meu espírito, ou seja, vai proceder de Adonai, né, esse decreto, essa decisão, esse envolvimento divino em Zerubabel, né, que é o governante, e que vai então dar a construção, vai fazer a construção do templo. Então, se eu analisar isso profeticamente, lembrando, 2 tempos, o tempo da época, realmente da época de Zerubabel, né, na época de Zacarias, e a época futura, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, não será uma ação humana, não será tipo, hoje, o primeiro-ministro lá de Israel, vamos construir o templo. Eu estou trazendo para o tempo o futuro do Zacarias, tá? O futuro do Zacarias. Não será uma ação humana, será uma ação divina. Então, Adonai está dizendo o seguinte, olha, não vai ser por força ou poder, não vai ser por algo que procede de vocês, mas vai ser pelo meu espírito. Ou seja, eu vou levar a tal ponto as condições, as circunstâncias e a ação de que o templo vai ser construído. E qual é o objetivo do templo? Beit HaMikdash, a casa da santidade. É trazer a presença de Adonai. É fazer com que Adonai se manifeste ali. Então, tamanha a importância disso. Então, Israel vai construir o templo? Vai. É claro que vai. Mas não pelo seu poder, não pela sua força, mas vai construir pelo Espírito de Adonai. Ou seja, vai ser canalizado essa força espiritual, essa essência da divindade virá a mover corações para que haja a construção do templo. Porque Adonai quer a construção do templo. E por quê? Porque ele vai se manifestar e vai reinar em Israel. Então ele já está colocando isso em palavras proféticas, né? E procede. Aí ele fala, quem és tu, grande montanha? Perante Zerubabel te transformarás em planície. E ele retirará do cume a pedra angular para a fundação do templo, saudando com exclamação, graciosa como esta pedra é graciosa. Ele está falando da montanha. Que montanha é? A montanha ali representa a Babilônia. Então ele está perguntando assim, quem és tu, Babilônia? Quem é tu que te acha grande montanha? Tu te acha uma montanha? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou te achatar, eu vou te fazer virar uma planície. Em outras palavras, eu vou retirar o teu poder. Eu vou retirar a tua força. E de ti sairá a pedra que vai dar a construção do templo. E ele está se referindo a Zerubabel, óbvio, naquele momento, né? Que é a pedra que é retirada do exílio. Então, repare, ele retira o poder da Babilônia. Israel, que está ali sufocado no exílio, oprimido no exílio, sente essa libertação, essa redenção naquele momento ali. E Adonai está dizendo o seguinte, eu destruo esse poder da Babilônia, e de fato acabou a Babilônia. Os medo-persas atacaram a Babilônia e destruíram esse reino opressor. E aí brota dali o Zerubabel, por isso que é Zerubabel, né? A palavra hebraica significa gerado, né? Que foi semeado e gerou ali na Babilônia, e ele vai se tornar grande, né? A ponto de construir o templo. Então isso também aponta para quê? Que nós estamos vivendo um período do exílio ainda, né? Não o exílio da Babilônia, nós estamos no exílio de Roma, o exílio de Edom. E Adonai nos diz claramente, olha, eu vou achatar, eu vou abaixar, vou rebaixar esse poder do exílio que está sobre o povo judeu e vou levantar o povo judeu para que dali saia a pedra fundamental para que se construa o templo. E no jogo de palavras, a gente sabe que o Mashiach, o Messias, ele é a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? A pedra fundamental é aquela primeira pedra que se coloca na esquina ali, no ângulo da construção, para a partir dali se construir o prédio. No caso aqui, o Beit HaMikdash, o templo. Então, nós sabemos que o Messias, ele é a pedra fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque é no Messias, em ligação com o Messias, que há de ser construído o templo. Ou seja, o Messias, ele é o ponto-chave. Sem a pedra fundamental não tem templo. Então,
a ideia é essa, olha, eu vou tirar do exílio e vou fazer que haja a construção do templo. E lembrando que o Beit HaMikdash é necessário porque ele traz a presença de Deus. Então olha o papel do Messias aí, gente. Olha a importância do Messias, porque ele é a pessoa-chave, ele é aquele que vai servir de pedra fundamental, né, para a construção. A gente pode usar esse jogo de palavras, por exemplo, alguém que vai formar uma família. Ele é a pedra fundamental daquela família. Então, em geral, o homem, o esposo, né, que vai ser o pai, tudo, ele vai ser a pedra fundamental da família. A partir dele se constrói uma família. E da mesma forma, a partir do Messias, que aqui está sendo representado por uma metade, vamos dizer assim, que é o Zerubabel, o governante, né, vai ser construir o templo. Então, é a saída do exílio. Prossigamos. Ele diz o seguinte: as mãos de Zerubabel construíram as fundações dessa casa. Também por suas mãos ela será completada. Então, de novo, olha, Zerubabel é uma pessoa real. Tá? É uma pessoa real. Ele está lá, ele vai sair do exílio, vai construir, vai fazer os fundamentos da casa, o alicerce dessa casa, e ele vai continuar, vai completar a casa. O que ele está dizendo para nós? Esse é um fato histórico, um fato real, é o segundo templo. Mas também aponta para o terceiro templo, que um Zerubabel, ou seja, um gerado no exílio, a ideia espiritual agora, né, virá e construirá o templo, que é a figura do Messias, que nós sabemos disso. Né? E ele está dizendo, ele começou e vai terminar. Adonai está dizendo o seguinte: é certo, é absolutamente certo, nada no mundo vai impedir a Beit HaMikdash, a casa de santidade que vai ser construída em Jerusalém. Tá? Ele tá dizendo isso, nada, não há poder no mundo, não há montanha no mundo, os poderes do mundo eu vou achatar, eu vou acabar com esses poderes, e Israel terá a casa de Deus, terá o templo, a Beit HaMikdash. Então, isso que ele está dizendo aqui. Ele diz: quem tem desprezado como mínimas as coisas desse dia, ainda verão com alegria aprumada nas mãos de Zerubabel, construindo 7 vezes mais, sob os olhos do Eterno que prescrutou toda a terra. Diz assim: vocês estão achando complicado, vocês estão achando difícil, vocês estão vendo assim que parece um processo lento, né? Hoje, a ideia, passando do dia de hoje, a ideia em Israel é essa ansiedade de ver a construção do templo, e isso ser, parece que, entre aspas, atrasado. Né? Atrasado, a gente podia ter o templo agora e o templo não sai nunca. Quando a gente pensa em construir o templo, acontece isso, acontece aquilo, e tem isso, tal. Né? E aí, Adonai está dizendo o seguinte: olha, ele começou, ele vai completar. Certo? Ele está dizendo isso literalmente. Ele vai falar mais ainda. Vocês estão achando mínimo isso? Vocês estão achando que está muito devagar, muito humilde? Calma, porque vocês verão ainda a Beit HaMikdash, vocês verão a glória dessa casa. E isso é fato. É como a dona dizendo assim: isso vai acontecer, só que não vai ser pela capacidade de vocês, não vai ser pelo poder de vocês, pela força de vocês. Por isso que vocês estão ainda ansiosos. Eu entendo, como se a dona dissesse: eu entendo vocês querem, mas não conseguem. Né? É como se eu quisesse fazer algo, mas eu não tivesse esse poder de fazer algo, mas aí a Adonai vem e diz a mim: você não vai fazer, mas eu vou fazer. Tá? Então é o que ele está dizendo aqui: vocês ainda verão com alegria essa casa, e vocês vão ver mais ainda. Né? Ele vai ser construída e ele diz assim, construindo 7 vezes mais, ou seja, vai ficar muito mais gloriosa. É o que Deus está dizendo aqui. Se a gente tem uma ideia da glória dos templos anteriores, esse templo é muito mais glorioso. Né? Esse número 7 é a plenitude espiritual da perfeição, vai ser 7 vezes mais. E ele diz assim: debaixo dos olhos do Eterno, que prescruta toda a terra. Eu continuo olhando para vocês. Adonai, eu continuo olhando para vocês, ó Israel. Eu olho para o mundo todo e vocês vão construir esse templo, mas pelo meu espírito. Então, isso é maravilhoso. Isso é a Harit Ramin. Esses são os últimos dias, gente. Prestem atenção.
que vocês, eu creio firmemente que a nossa geração verá o início desse templo, a construção desse templo. Ele pergunta: o que são esses 2 ramos de oliveira que estão ao lado dos 2 tubos? Aí o anjo pergunta: você não sabe? Ele diz: não sei. Ele respondeu dizendo, então, né, são os 2 ungidos que estão junto do Eterno de toda a terra. Os 2 ungidos ali, naquele momento histórico, representam o Zerubbabel e o Yoshua, o governante e o sumo sacerdote. Como ele está olhando ali 2 oliveiras, né, o que é oliveira? Oliveira é o símbolo de Israel, gente. Tá? A oliveira, a figueira, são símbolos de Israel. Então, ele não está pegando árvores de outras nações, ou de outras crenças, de outras religiões. É o povo de Israel, o povo judeu. Tá? Entendeu? Assim, olha, aqui o Zerubbabel, aqui é o Yoshua. Do ponto de vista lá para frente, a profecia lá para frente, né, a nossa época, vamos dizer assim, queira Adonai que seja assim, porque meu coração também anseia por isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter as 2 figuras, o governante e o sumo sacerdote, ligados, coligados, unidos na construção desse templo. Tá? Consegue entender isso? Que quão maravilhoso é? Mas, bom, aí ele diz assim: levantei meus olhos outra vez e vi um rolo de pergaminho que flutuava no ar. Ele me perguntou: o que vês? Eu disse: olha, eu vejo um pergaminho que flutua no ar. Ele tem 20 côvados por 10 côvados. E ele, aí ele diz assim: olha, essa é a praga, né, o que será aplicado em toda a face da terra. Aí ele vai ler para quem roubou, para quem enganou, aquela coisa toda, né? A medida 20 por 10, né, é exatamente a medida da entrada do pátio do templo em direção ao templo. Então tem 20 por 10 ali, então eu tenho a ideia de que esse pergaminho, esse rolo, ele sai daí e traz uma maldição sobre os prevaricadores, sobre os ímpios, sobre os iníquos, né? Assim, sobre os perversos. Então, os que roubam, né? os que enganam. E a ideia qual é? O santuário, a casa de Deus, o templo de Deus, do templo de Deus sai a palavra de Deus, sai a Torá, né? E isso vai causar um impacto no povo, né? No mundo, né? Ou seja, esse impacto ele vai trazer uma maldição. Né? Da mesma maneira, quando a gente tinha lá o Egito, né? Que representa o mundo estava oprimindo Israel e veio as maldições, as pragas que Adonai lançou sobre o Egito. Da mesma maneira, ele está dizendo o seguinte: olha, vai sair as pragas contra o mundo, né? E vai incluir, ele cita aqui os que roubam, tá? Os que mentem, enganam, tal, mas a ideia é de uma ideia de impiedade, tá? Daquele do ímpio em si. Tá? Então, não pensem que a ideia de uma casa de Deus não traz consequências para quem desobedece a palavra de Deus, para quem vive à margem da palavra de Deus ou para quem combate a palavra de Deus. Então, aqui está vendo a seriedade da coisa. Ela é ao mesmo tempo graciosa, né? No sentido que vai trazer a graça, a bondade de Deus, né, que é eterna, né, não tem esse período de agora é a era da graça e tinha a era da lei. Isso é heresia. Sempre nosso Deus foi gracioso e sempre será, porque isso é um atributo dele. Então ele está dizendo o seguinte: vai vir aí a graça, né, o meu templo será gracioso, essa construção será graciosa, porém também sai dali o rolo, o pergaminho, a ideia da Torá escrita pelos 2 lados, trazendo as maldições sobre quem é que recebe maldição: o ímpio, o injusto, aquele que não obedece à palavra de Deus. Aí o anjo fala assim: levanta os olhos e vê agora o que está emergindo. O que você está vendo emergindo aí? Ele diz assim: eu vejo uma efá, né, uma medida, e acrescentou: essa é a punição pela iniquidade de toda a terra. Ele levantou uma peça redonda de chumbo e havia uma mulher no meio da efá. E ele explicou: essa é a perversidade. Ele lançou no meio da efá e lançou a peça de chumbo sobre sua boca. Eu levantei meus olhos e vi agora 2 mulheres se aproximando com o vento sobre suas asas, porque tinham asas como as de uma cegonha, e estenderam a efá entre a terra e o céu. Perguntei então ao anjo: para onde levaram essa efá? Ele me respondeu: para construir-lhe uma casa na terra de Shinar, e quando ela ficar pronta, ali será posta, pois será o seu lugar. Ele está vendo o quê?
para quem estudou a Brit Hadashah, vai ler o livro de Apocalipse, eu sempre tenho dito o seguinte, gente, o tal Novo Testamento. Não existe Novo Testamento. Para começar, não existe Novo Testamento, certo? Nós temos a Brit Hadashah, renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. Mas dentro da Brit Hadashah, quando a gente vai ler o livro de Revelações, que é o livro de Apocalipse, é uma palavra grega, Apocalipse, nós vamos ver o quê? Que ali também tem essa mesma narrativa da impiedade sendo colocada numa efá, né? E sendo conduzida por duas mulheres com asas de cegonha para a terra de Shineá, que é a Babilônia. Aqui é representativo, né? Ou seja, ao mesmo tempo, historicamente, é a terra da Babilônia que vai ser destruída, aí nesse período do profeta Zacarias, como também aponta para o futuro. Se você olhar o livro de Apocalipse, você vai ver que lá também fala de Babilônia, mas só que a Babilônia, veja bem, até na época que o João escreveu o livro de Apocalipse, já não existia mais a Babilônia. Então é óbvio que aquele texto lá de Apocalipse que fala de uma Babilônia, ele está se fundamentando nesse texto de Zacarias aqui. Né? Dessa efá é uma medida, ou seja, existe uma medida limitada. Né? Você tem lá, por exemplo, se você tem uma garrafa de 2 litros de água, cabe 2 litros de água, depois disso não cabe mais nada. Então essa efá, essa é a medida da impiedade da Babilônia. Vai atingir o limite. Eu vou colocar uma tampa de chumbo sobre ela e ela vai ser transportada, ela vai ficar na terra de Shineá, ela vai ficar lá na Babilônia. Para qual objetivo que ela vai ficar lá? Porque ali vai se praticar a impiedade, a injustiça, a opressão, o abuso do poder, mas ela vai ficar lá e ela vai ser isolada ali. E aí a gente sabe que a Babilônia será destruída. Então a Babilônia futura, ou seja, a impiedade no futuro, agora não é mais geograficamente falando, tá, gente? Na nossa época, por exemplo, a Babilônia não representa mais um lugar geográfico, mas representa o consumo da impiedade, da injustiça, da opressão contra Israel. Reparem que a Babilônia, ela oprimiu Israel, foi destruída. E, novamente, todos que oprimirem Israel serão destruídos. Então, e a revelação diz que está num efá, está numa medida. Essa medida, ela tem um limite. Quando atingir esse limite, acabou. É isso que a dona está dizendo o seguinte: toda ação contra o povo judeu, toda ação contra Israel tem um limite. Não vai ser uma coisa contínua. Nós já estamos sofrendo há muito tempo com a impiedade do mundo. As nações, eu repito, eu vi esse dia o relatório, 85 nações já se posicionaram contra Israel. Essas nações vão pagar caro por causa disso. As nações representam toda uma coligação chamada Babilônia. Mas aqui o fundamental é que nós estamos no outro exílio, né? Não estamos mais no exílio da Babilônia, mas estamos no exílio de Edom, que é Roma. E aí, assista meu vídeo sobre Apocalipse 17, você vai entender. Esse exílio ele é filosófico também, ele é religioso, ele oprime Israel. Ele alterou a Torá, né? Ele modificou, fez um Frankenstein da Torá. E óbvio que não é a Torá, porque o povo judeu jamais vai seguir um Frankenstein, ou é a Torá ou não é a Torá, não pode ser modificada. Ele vai alterar os dias santos, né? Vai trocar o Shabat por outro dia, vai trocar as festas bíblicas por outras festas, vai alterar o calendário. Nós temos um calendário, ele vai criar um novo calendário, justamente porque o objetivo diabólico disso é criar uma divisão. Então, mas isso é importante para nós, né? Que o povo judeu siga a Bíblia e que todos os outros sigam o que quiserem. Mas o fato desses outros seguirem o que quiserem, eles vão causar opressão ao povo de Israel. Que é o exílio atual que nós estamos vivendo, né? Então, mas nós já estamos sendo chamados para habitar em Israel. Olha que Israel ainda nem estou falando geograficamente, ainda nem é a futura cara da Terra Prometida. Hoje Israel está pujante, está forte, o deserto está se tornando em pomares, nós temos agricultura pujante, nós temos peixes, nós temos uma economia pujante, né, crescente. Israel está trazendo, todos os judeus que pode trazer, está trazendo para esse território, cumprindo as profecias, mas o exílio ainda perdura, a opressão ainda perdura. Mas a dona diz que tem uma medida, tem uma efá. Isso vai acabar. Então, Israel, de novo, eu posso dizer para vocês, é o relógio do mundo. Se você prestar atenção
em Israel, você vai saber exatamente quando vai chegar o tal fim do mundo, que o pessoal gosta de dizer, né? Que para nós é o Harit Hayamim, os últimos dias. Os últimos dias significa o quê? Que também é uma medida. Há uma medida que está afindando. Eu tenho a crença de que nós já estamos nos últimos dos últimos dias. E o que está acontecendo com Israel atualmente, que começou em 2023, daqui para frente, vai só piorar. Vai só piorar. Para que haja, então, toda essa revelação de Zacarias aqui. O Zerubabel e o Yoshua, as duas partes coligadas, né, o governo e o religioso, o sumo sacerdócio, e o refazer do templo e o reinar, então, o poder de Israel sobre as nações. Então, a montanha que está contra Israel será achatada. É isso que ele vai dizendo aqui. No capítulo 6 ele diz assim: voltei a levantar meus olhos e percebi que se aproximavam 4 carruagens saídas dentre as 2 montanhas, sendo que essas eram montanhas de cobra. A primeira carruagem era puxada por cavalos vermelhos, a segunda por cavalos negros, a terceira por cavalos brancos e a 4 por cavalos malhados. Perguntei então ao anjo que falava comigo: o que são essas carruagens, meu senhor? Ele me respondeu: estas carruagens se encaminham aos 4 ventos do céu após se apresentarem perante Adonai de toda a terra. A dos cavalos negros vai à terra do norte, seguida pelos cavalos brancos. A dos malhados vai à terra do sul, seguida pelos vermelhos. Ansiavam por trotar para poder ir e voltar através da terra, e o anjo lhes disse: ide, andai de um lado ao outro. Andaram, pois, de um lado ao outro a terra. Então o anjo gritou comigo e falou-me: vê os que se dirigem à terra do norte, aliviaram minha ira contra elas, porque trouxeram punição à Babilônia. Então ele está vendo agora 4 carruagens. Esses cavalos têm cores diferentes, tá? E são simbólicos, né? O vermelho ali é representativo da Babilônia, para você ter uma ideia, né? O branco vai representar os persas, né? Os persas que vão trazer paz ali para Israel, para que haja a construção do templo, tá? Eu quero que você analise comigo aqui, muito interessante, né? Esses 4 carruagens, eles vão aos 4 ventos. 4 ventos, vento em hebraico é rua, espírito, tá? É a mesma palavra para espírito. Então aqui nós temos 4 poderes celestiais, né, espirituais, que controlam as nações. E que naquela época, muito especificada, aquelas 4 nações ali, né, que é a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos e os romanos. Hoje nós estamos no período romano, que nós chamamos de exílio de Edom, que o Edom é o inimigo de Israel. Tá? Então, veja bem, se eu tenho 4 forças celestiais controladas, né, o texto diz exatamente aqui, né, ele diz assim, que eles se apresentaram diante do Senhor, ó, eles se apresentaram perante o Senhor de toda a terra. Então, esse fato de se apresentar significa que eles estão debaixo dessa soberania de Deus. Nada acontece sem a soberania de Deus. Não pense que as coisas estão acontecendo no mundo porque Deus cruzou os braços e está deixando tudo acontecer. Não, há uma soberana ação ali. Da mesma maneira que no Egito, o faraó se levantou no período certo, na época certa, e fez as coisas que tinha que fazer debaixo dessa soberania de Deus. O próprio Adonai diz: eu te mantenho para que você conheça o meu nome, conheça a minha glória. Senão eu já tinha te destruído. Tá? A ideia dessa soberania de Deus. Então, essas carruagens que traz seres espirituais que controlam a realidade do mundo, a soberania do mundo, elas vão para os 4 cantos que tem os espíritos que controlam as nações, para que haja toda uma ação específica, e o objeto, o alvo da ação é Israel. E, de uma maneira mais reveladora ainda, o fato de ser Israel é atingir o nome sagrado, atingir Adonai. Por isso que Adonai diz nos profetas assim: e pelo meu nome eu serei conhecido das nações. As nações vão saber quem eu sou, literalmente, né? Como se dissesse: vocês estão brincando comigo, mas vocês vão ver que no final quem eu sou. Tá? A ideia é essa. Então, você vê que lá novamente eu vou citar o livro de Apocalipse, é interessante para quem gosta de estudar. Lá ele fala dos 4 ventos também, os 4 anjos nos 4 cantos, né? A ideia não é que a Terra é quadrada, a ideia é de que existe o controle total, né, de tudo que acontece na Terra por essas forças espirituais, são os príncipes espirituais que governam as nações. No livro de Daniel a gente vê claramente essa explicação, né, do príncipe da Pérsia,
né, do príncipe de Israel, que são anjos, né, que controlam, há anjos controlando as nações. Só que eles não têm assim esse livre-arbítrio para trabalhar assim, vou largar aqui esse povo aqui para atacar Israel, tal. Tudo acontece conforme a vontade divina, por isso que eles se apresentaram diante de Adonai, né, e Adon ali, o senhor, o dono, para que haja esse mover. Então, o que nós estamos vivendo hoje, agora estou em 2026, o que nós estamos vivendo hoje, na história de Israel, do nosso povo, é uma ação celestial, é uma ação de um desses espíritos que estão se movimentando para trazer uma ação maior contra Israel. Então nós já estamos vendo levante aqui, levante ali, né, o povos daqui, 85 nações se posicionando contra Israel. Gente, vem coisa pior ainda na frente, vem coisa pior ainda. Tá? Haverá uma guerra absurdamente terrível para que haja um ataque contra Israel. Mas para quê? Para destruir Israel? Não. Para que o Senhor de toda a terra revele o seu nome e as nações entenderão quem é ele. Vão saber que ele é o Deus de Israel e que Israel é o seu filho, a sua nação eleita. E a nação eleita jamais será destruída. Israel Rai. O povo de Israel vive e vive para sempre. Isso que vai ficar muito claro. E o profeta prossegue. E a palavra do Eterno vem a mim dizendo: toma donativo dos que voltaram do exílio, Eldai, Toviá e Edaiá, e tu virás naquele dia à casa de Yehoshia, ben Sefaniá, que também retornou da Babilônia, e busca lá prata e ouro, e com esses metais molda coroas, e coloca uma delas sobre a cabeça de Josué, ben Yehotzadak, o sumo sacerdote, e diz-lhe: assim diz o Eterno dos Exércitos: eis aqui um homem cujo nome, Sema, que significa renovo, rebento, broto, que brotará do seu lugar e construirá o templo do Eterno. Ele construirá o templo do Eterno e estará coberto de glória, sentará como governante em seu trono, haverá um sacerdote perante o trono, e entre eles ficará estabelecido o conselho de paz, ou seja, vai haver harmonia entre eles. Essas coroas serão para Elém, Toviá, Edaiá e Renben, de Sefaniá, como um memorial no templo do Eterno. E os que estão longe virão e construirão o templo do Eterno, e sabereis que o Eterno dos Exércitos me enviou a vocês. Isso ocorrerá se escutar diligentemente a voz do Eterno, vosso Deus. Então aqui nós temos aqui a função, as pessoas, né? Vocês estão prestando atenção nos nomes, olha só. Eu tenho Toviá, Eldai, Toviá, em hebraico é Tovia, a partícula do tetragrama, né? Então vou dizer assim: Adonai é bom. Tá? Eldai vem de Edá, significa força, segurança. Né? E aí eu tenho ali ainda Elém. Né? Eu ainda tenho Elém, que é esse Elém, né? Ele pode significar mundo, eterno, eternidade. Né? Então é interessante. Mas de qualquer maneira, essas pessoas eram reais naquela época, eram pessoas reais, existiam. Então essas pessoas contribuíram com ouro e com prata para a construção do templo e fazer tudo que era necessário. Então Adonai diz assim: olha, eu quero que construam coroas e coloquem na cabeça. Ele diz: essas coroas serão para Elém, Toviá e Daiá, Renben, Sefaniá, como memorial. Essas coroas existiram na janela do templo, elas ficaram lá no segundo templo, existia essas coroas lá como memorial de fato, tá? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: como é que eu vou coroar alguém, né, que não é rei, vamos dizer assim, né? Mas vejo que essas pessoas que existiram realmente naquela época, elas são representativas do futuro. Então são aqueles que contribuíram, repare que naquela época eles contribuíram com ouro para a construção do templo, das coisas do templo. Então eles foram merecedores de receber coroas, ou seja, eles serão honrados, glorificados, eles terão um poder de coroados, né? A coroa celestial sobre eles. Né? E aí, do ponto de vista profético, significa o quê? Que o povo de Israel vai contribuir para a construção do templo, né? E ele será coroado. O povo, então você tem ali
as palavras que significam, né? Força, segurança, o Senhor é bom, né? Adonai é bom e eterno. Nós temos ali uma série de uso de expressões no hebraico que nos levam a contemplar Adonai. Não, Adonai é bom, Adonai traz segurança, traz força, né? Traz esse bem-estar para o povo de Israel. Então o povo de Israel vai ser coroado. Né? E ao mesmo tempo eu tenho ali duas pessoas, né? Yehoshua e Zerubabel. Nós temos o sumo sacerdote e o governante. Ele diz que os dois sentarão e governarão em paz. Então notem que haverá, naquela época existiu de fato, né? O governante, Zerubabel e Yehoshua, eles dirigiram o povo de Israel com amor. Havia amor pelo povo de Israel, havia paz naquele momento, havia uma harmonia entre eles, de tal maneira que eles controlavam, vamos dizer assim, a nação politicamente e religiosamente. Certo? E agora, quando eu olho isso para o tempo profético, né, eu vejo que existem duas funções de governo, de rei e o sumo sacerdote, o religioso, que vão estar unidos, governando Israel politicamente, né, como nação, e religiosamente, né, através da Torá. Então, o Zacarias, ele está vendo isso, gente, ele está vendo isso. Ao mesmo tempo que são fatos reais que aconteceram naquele período, são fatos que apontam para o futuro. Então, para concluir aqui o nosso vídeo de hoje, nós teremos a construção do templo, nós teremos pessoas contribuindo para a construção do templo, essa construção de templo será motivada pelo Espírito de Deus, não vai iniciar por forças políticas, mas pelo poder de Deus. Deus vai honrar aqueles que vão estar envolvidos na construção do templo, ele vai coroar essas pessoas com coroas de ouro, né? Não no sentido material, mas no sentido espiritual, vão ser honrados, glorificados, né? Ou seja, o povo de Israel, né? O povo de Israel, no momento que o Espírito de Adonai, né? Não vai ser nem por força, nem por poder, mas no momento que o Espírito de Adonai diz, olha, agora, todo o povo judeu vai começar a contribuir para a construção do templo, que será glorioso. As montanhas de cobre que a gente viu aqui no texto representam os poderes do mundo que vão ceder. Não, vocês são fortes, são duros, mas vocês não vão ter continuidade, né? Vocês vão cair. E aí o templo vai ser erguido na montanha mais elevada da terra, que será o Monte Moriá, o Monte Sião. E o povo judeu será coroado. E a figura do Mashiach, ele terá sobre si o poder de rei e o poder de sumo sacerdote. Ele vai juntar essas duas funções e vai governar em paz, em eternidade e com bondade o povo de Israel. Então, isso é o que Zacarias está mostrando. Então, prestem atenção em Israel, que é o relógio do mundo. Tudo é para Israel, o Filho de Deus. Se você gostou do vídeo aí, curta. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Mande mensagens, eu respondo. E até o próximo vídeo. A gente continua com o profeta Zacarias, trazendo cada vez mais um aprofundamento nessas profecias, até o capítulo 14, que a gente vai ter lá o final do final, né? O último momento do Aharit Hayamim. Beijo no coração, que Adonai abençoe vocês.